Em 5 anos ele foi dedicado de amigos, né, de companheiros, nós temos a mesma paixão e também falar para os visitantes aí, eu queria agradecer ao Chico Melo. O Chico Melo é um integrante do Clube Os Independentes, por ter me convidado, né, e eu espero que a gente consiga passar aqui a ideia, né, do que seja a queima do alho, a importância da queima do alho, dessa cultura, né? Todos os povos cultuam seus antepassados, reverenciam os personagens históricos, né? Resgatam as tradições, preservam e passam adiante para as gerações vindouras. Nós podemos citar a título de exemplo, se você vai na Escócia, você vê lá uma banda marcial, os escoceses com aquelas saias xadrez, aquelas gaitas de fole, eles fazem aquilo com orgulho, que vem do passado, eles querem conservar, mostrar de onde é que eles vieram, quem eles são. Você vai no Peru, vê um descendente de Inca, com aqueles trajes típicos, cantando aquelas músicas, usando aqueles instrumentos, eles têm orgulho, estão resgatando a história dos seus ancestrais e passando adiante, né? Conosco não poderia ser diferente. Tudo que eu falar vai ter como foco o peão de boiadeiro e a cultura do peão de boiadeiro. Tudo isso é muito amplo, mas eu vou focar naquilo que nos interessa. E o que nós temos para mostrar? Nós temos muita coisa, a nossa cultura é muito bela, especialmente a cultura do peão de boiadeiro. E esse é um fenômeno que aconteceu numa região do Brasil. Vou falar da Paulistânia. O que é a Paulistânia? Foi uma região histórica e cultural, resultante da atividade dos bandeirantes, a expansão. Eles saíram de São Paulo, desbravando o sertão à procura de riquezas, como era da índole do povo da época, né? E eles criaram essa região que hoje não existe mais. Ela nunca chegou a ser uma região autônoma, com autonomia administrativa e política. Nunca foi um estado, nunca foi uma província. E ela tinha uma cultura homogênea. Significa dizer que o pessoal dessa região era tudo muito parecido, as diferenças eram pequenas, né? Essa região é composta pelos estados de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Mato Grosso e Goiás. Evidentemente eu me refiro ao Mato Grosso, que antigamente era um estado só, antes da divisão. Goiás não tinha Tocantins, era o estado, né? É mais ou menos esse o traçado, a fronteira da Paulistânia. Lembrando que a história não usa régua, nem compasso, nem balança de precisão. A fronteira, não sei se é 2 metros para lá ou para cá, mas mais ou menos vocês entenderam. Essa é a região dos caipiras, nós caipiras. Não aquele caipira, o Jeca Tatu que o Monteiro Lobato criou, com aquela coisa caricata, né? Não, nós somos caipiras que temos orgulho de ser caipiras. Olha o progresso aqui, olha as rodovias que nós temos, olha a cidade que nós temos. Isso aqui já foi sertão, tinha onça, índio. Hoje nós temos o progresso. Lamentavelmente a onça e o índio se foram, mas são contingências da civilização, da evolução ou involução, cada um vê como quer, mas a realidade é essa, certo? Então, por que eu estou falando? Qual é a importância de falar de Paulistânia? Mas antes eu vou falar um pouquinho do resto do mundo. O homem, desde a antiguidade mais remota,
domesticou os animais, ou para servir de alimentos, ou para trabalhar para eles. Alimento bovino, para trabalhar para ele, moar, por exemplo. E esses animais tinham que ser transportados de um lugar para outro, sempre foi assim. Então, no que nos interessa aqui, nós podemos dizer o seguinte, que o transporte de animais, no caso o transporte de boiada, com as características que nós conhecemos, que nós apreciamos, era feito só na Paulistânia. No Rio Grande do Sul é diferente, Santa Catarina é diferente, no sul do Paraná é diferente, no Nordeste é diferente. O peão de boiadeiro é tem características próprias da Paulistânia. O campeiro gaúcho tem outras características e o boiadeiro nordestino outras características, certo? Então, exemplificando, se nós pegarmos uma foto de um peão de boiadeiro goiano do ano de 1940, o paulista da mesma época, norte do Paraná, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, nós vamos ver que eles são muito parecidos, tem mais semelhanças do que diferenças. Já se nós compararmos o campeiro gaúcho, nós vamos ver que é bem diferente. O catarinense, o pessoal do sul do Paraná, que tem uma cultura bem mais homogênea, como a nossa é homogênea, a paulistana deles também, e também não se compara. E se nós pegarmos o resto do mundo, digamos que a gente pegue lá um cavaleiro do Marrocos, um do Canadá, outro da Austrália, vamos colocar as fotos deles todas aí. Como é que nós sabemos quem é da onde? Veja, eu não estou falando em idioma e outras coisas, estou numa foto, então o que nós vamos ver? A tralha do animal e a indumentária daquele cavaleiro, tá certo? Então, a nossa é única, em nenhum lugar do mundo tem. E como é que é o transporte de boiada que se fazia aqui, que era típico da nossa gente? É o comitiva que vocês conhecem, um capataz ou um comissário que chefiava, um ponteiro de boiada tocando berrante, o cozinheiro que ia na frente com os cargueiros, o pessoal da culata, os rebatedores, os fiadores, para não deixar o gado espalhar. Basicamente, com pequenas diferenças de época, de tipo de boiada, tal, mas basicamente é isso aí. E o berrante, olha o berrante. Esse tipo de transporte em nenhum lugar do mundo tem. E nem em outras regiões do Brasil, tirando a Paulistânia. Só que é uma coisa nossa. Aquilo que nos diferencia dos outros povos, que nos distingue dos outros povos, forma a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Eu sempre ressalto esse aspecto, né? Nós temos que mostrar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, de onde eles vieram, quem são eles. Nós temos a nossa identidade, forjada na luta, no trabalho, nos tropeiros, dos boiadeiros, anteriormente dos bandeirantes. E veja que interessante o berrante. Desde a mais remota antiguidade, o homem se utilizou de buzinas feitas de chifre. Mas nenhuma é igual ao berrante. Nenhuma tem as características e o som do berrante e a finalidade para a qual ele se destina. É uma coisa única, só aqui nós temos. No Nordeste não tem, no Sul não tem, é uma coisa nossa. Então isso nos distingue, isso nos caracteriza. Tá certo? Então essa é a importância da cultura do peão de boiadeiro. É evidente que existem outras culturas, outras coisas, mas aqui eu vou me restringir ao nosso objetivo aqui, tá certo? Nós podemos dizer assim então que nós temos essa cultura do peão de boiadeiro, que hoje a parte mais visível dela é a queima do alho. Né? A queima do alho é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo fala, muita propaganda, todo mundo quer fazer, né? Mas nós temos que ter uma atenção para o fato de que a cultura do peão de boiadeiro não se resume na queima do alho. A queima do alho é apenas um dos aspectos, uma das faces. Nós temos o traje, nós temos as tralhas típicas, nós temos até o jeito de falar. Em que profissão do mundo alguém falou: ô companheiro, não deixa boi de arribada, certo? Só nós falamos isso, ninguém mais. Então, vejam bem, existem aquelas manifestações culturais artísticas. Vocês querem coisa mais linda que uma moda de viola? Se vocês tirar a melodia da moda de viola, vocês têm uma poesia. Vocês têm aula de história. Eu sempre digo para os meninos: vocês querem saber como é que era no passado?
Não tem livro, ninguém escreveu. Você escuta as modas de viola, presta atenção. Travessia do Araguaia, Boi Soberano, Saudosa Visita de Peão, Os Três Boiadeiros, Mago de Boiadeiro. Se vocês prestarem atenção na letra, vocês vão entender como é que eles viviam, por que eles passavam com a situação, o que eles pensavam. Vocês querem saber como é que os rapazes de 1980 conquistavam as moças? Escuta Cabocla Bonita de Torres de Florença, tá certo? Hoje, um rapaz faz 18 anos, ganha o carro do pai, vai na praça com um somzão, canta pneu para chamar a atenção das moças, né? Antigamente não, ele mudava num burro, ia na praça, cutucava para pular, para as moças olhar para ele. Você escuta Baldrana Macia, tá certo? Então é isso, olha só a importância, a beleza da nossa cultura. Então, por isso que é importante que nós que fazemos a cantora, nós tenhamos consciência do nosso papel. Eu sei, o nosso objetivo primeiro aqui é a diversão. Eu venho aqui porque eu gosto, sabe? Todos vocês, a gente se prepara o ano inteiro para estar aqui, né? Primeiro, minha satisfação pessoal. Mas, de uma certa forma, nós estamos produzindo cultura. Que cultura? Por isso nós temos que fazer certo. Nós temos que fazer certo. Eu vou ler rapidamente o regulamento do concurso aqui. Ele é curtinho, 3 parágrafos. Esse regulamento foi escrito pelo saudoso Dorival Gonçalves e o companheiro dele, João Paulo. Ó, a ideia de manter viva a tradição da comida típica dos peões de Estradão faz com que aconteça todo ano, durante a festa do peão de boiadeiro, um concurso culinário denominado Queima do Alho. O vencedor desse concurso é aquele que prepara a melhor comida, a moda dos peões de boiadeiro, respeitando as tradições. Aqui, ó. As comitivas só participarão se estiverem dentro do contexto da tradição das comitivas de transporte de boiada. Vou repetir, as comitivas só participarão se estiverem dentro do contexto da tradição das comitivas de transporte de boiada. O que significa isso? Olha, fazer queima do alho é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer cozinheiro faz. Você vai no restaurante e ele faz. Agora eu quero ver cozinhar aqui, ó, baixar aqui na trempe, aquele calor, não tem água na torneira, não tem micro-ondas, não tem liquidificador, não tem panela de pressão. Aí que eu quero ver. E o regulamento é claro, vamos respeitar a tradição. É para isso que existe a queima do alho. Porque se fosse para modernizar, não precisava. Se fosse para trazer fogão a gás, traz aço inoxidável, panela de pressão, não precisava, né? Então nós temos que ter atenção para isso. Inclusive aqui, a gente tem que fazer uma interpretação do texto, né? Vamos ver o que diz aqui. Vejam vocês que em 3 parágrafos tem 3 vezes a palavra tradição. E aqui tem uma advertência, né? Garrafa térmica, louça e plástico não serão permitidos. Aqui nós vamos interpretar e tirar uma lição muito importante. Aqui tem um esboço do que seja padrão das comitivas. O que é o padrão? Você só pode usar aquilo que usava antigamente. Por que você não pode usar uma panela de pressão? Mas é tão fácil, é bom pra... Porque antigamente não usava. Por que você não pode usar uma garrafa térmica? Porque antigamente não usava. Tá certo? É para reviver o passado, reconstituir o passado, para preservar a cultura e passar adiante. Nós temos que fazer certo. Não é porque eu não inventei nada disso. Isso é uma coisa histórica. Vocês estão entendendo? Então por isso que eu faço um apelo. Não usem, eu sei que é difícil, tá tudo caro, eu sei, mas pelo menos vocês vão comprar uma vez só, vocês não vão sair no corredor, vocês não vão entrar correndo atrás de boi no meio da quiçaça para perder a peiteira, você tá entendendo? Então vocês fazem um sacrifício, vão fazer, vão organizar a comitiva. Olha aqui o Vitor Luiz é um exemplo, vocês podem, até enquanto vocês vão observando aqui, ó. Vitor Luiz é uma das melhores comitivas. Então pessoal, isso aqui é uma coisa importante. Agora vamos falar de Barreto. Olha, Barreto, todo mundo quer vir em Barreto. O nego faz comitiva, queima do alho aqui, acolá, em tudo quanto é lugar, mas o nego quer vir em Barretos. Aqui, Barretos, gente, é a capital das comitivas. Barretos é a cidade que mais preserva e difunde a cultura do peão de boiadeiro. Agora, por que Barretos tem toda essa fama? Será que foi alguma ação de marketing? Não. E a história ensina. Existem fatos históricos que
mostra. Por que Barretos chegou a essa condição de capital das comitivas? A cidade que mais preserva. Até alguém poderia dizer, não, mas tinha outra cidade que tinha frigorífico e a boiada. Concordo plenamente. Na Paulistana tinha um monte. Vou citar uma aleatoriamente. Botucatu, levava boiada, tinha piano de boiada. Tem um monte de foto de piano de boiada em Botucatu. Bombacha, de revólver na cintura. É que tempo usava, não é verdade? Mas acontece que Barretos, ela é uma cidade que recebia todo dia inúmeras boiadas. E essa atividade durou cerca de 70 anos. E outra coisa, a cidade de Barretos, Chico, se eu falar alguma coisa errada, você me corre. Vocês me desculpem de eu sentar, eu tenho um pino no joelho. Eu acho que até a turma poderia dar uma... Quem puder se acomodar onde quiser, fica à vontade. Mas viu, Chico, eu queria, se eu errar, os fundadores são os Barretos Marques, é isso? Os fundadores, Barretos? Sim. Veja bem, Barretos foi fundada oficialmente no dia 25 de agosto de 1854. Esse número é fácil de guardar, que foi 100 anos antes de eu nascer. Então não tem jeito de errar, né? Recurso mnemônico, você tem que usar, né? Bom, mas acontece, e antes já tinha gente aqui, a coisa não nasce do nada. Os Barretos e os Marques chegaram aqui no começo da década de 30 do século XIX. Eu posso até imaginar que eles trouxeram as mudanças em carro de boi, trouxeram a fiarada. Eu lembro, meu avô paterno teve 11 filhos naquele tempo, não tinha muito filho. Afiarados, empregados, agregados, o cadinho, as tropas de mula. Eles gostaram daqui, formaram fazendas, tomaram posse das terras. Antigamente era costume o fazendeiro doar o pedaço de terra para construir a vila, para formar a vila que se transformaria posteriormente em cidade. E os descendentes dos Marques e do Barreto, no dia 25 de agosto de 1854, eles assinaram uma escritura. Naquele tempo não tinha tabelião aqui, isso aqui era um sertão. Hoje a gente não pode, hoje não é um sertão, mas antigamente era uma mata. Então, tinha uma pessoa que sabia escrever, um pouco lá que sabia escrever, então ele lavrou a doação, né? Então, esse dia é oficialmente o dia da fundação de Barretos, 25 de agosto de 1854. Houve um fenômeno natural aqui muito interessante no ano de 1870. Eu também guardo porque foi quando acabou a Guerra do Paraguai. Então, nesse ano, no mês de junho, houve uma geada terrível que sapecou toda a mata aqui em volta. Acabou. Consta que teria, no mesmo ano, no mês de agosto, que teria havido um incêndio. Nesse aspecto, os historiadores não chegam a um acordo. Uns entendem que houve, outros que não, porque, segundo consta, nos livros de história das cidades ao redor não consta esse incêndio. Mas eu vou assumir que houve, que o que aconteceu depois é compatível com o incêndio. O que aconteceu depois? Quando chegaram as águas, é uma história linda, emocionante. Brotou um capim tão bom pro gado que de repente, por um capricho da natureza, Barretos se tornou uma cidade pastoril. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Então, fazendas foram formadas, pessoas vieram para cá para criar gado. No ano de 1913, uma família paulista, cujo nome não me recordo, instala um grande frigorífico aqui para aproveitar o gado, né, que era produzido. Então abatia o gado e mandava a carne lá para exportar para o exterior. Em 1923, esse frigorífico foi vendido por uma companhia inglesa que daí diante tocou o frigorífico. Mas vamos recuar um pouquinho no tempo. A demanda do frigorífico era muito grande e a produção local não dava conta, então tinha que vir boiada de fora. Vinha de Minas, Mato Grosso, Goiás, vinha para esse Barretão aqui, tá certo? Aí eu vou fazer uma pausa, contar uma outra história que tem tudo a ver com essa. No final do século XIX, o governo brasileiro resolveu que precisava fazer uma estrada para unir o centro-oeste aqui ao sudeste, tá certo? E contratou
um engenheiro, Olavo Rummel, se não falha a memória, não sei se é assim que pronuncia, não sei se o homem é descendente de alemão, sei que esse homem projetou a estrada. Vinha lá do Mato Grosso, chegava na barranca do Paraná, naquele tempo não tinha ponte, não tinha balsa, atravessava assim, por instinto, jogava as boiadas, a boiada saía nadando, o peão ia atrás, de vez em quando morria um ou outro, mas era a realidade daquela época. A estrada continuou da barranca do Paraná, do lado paulista, vinha até Tanabi, passava em Rio Preto e ia para Jabuticabal. Mas por que Jabuticabal? O que tem a ver Jabuticabal? É que Jabuticabal era a grande cidade que tinha aqui. Era um município do qual faziam parte Barretos, Rio Preto. Rio Preto e Barretos eram por dela, pertencia a Jabuticabal. E por que eu falei da barranca do Rio até Tanabi? Eu não falei de Santa Fé do Sul, não falei de Jales, Fernandópolis, Votuporanga, porque não existia. Não tinha. E Tanabi não era Tanabi, né? Era Jataí com Y, tá certo? Então, essa estrada era uma estrada larga, 60 metros de largura. Mas, gente, que está escrito aqui, eu vou mostrar depois o mapa aqui. Tem uma cópia do mapa original de 1895. Estava escrito estrada de rodagem e tal. Mas que rodagem, não tinha nem caminho, não tinha nada aqui. O que passava lá era gado, mula, burro, boi, cavalo. E não tinha motoniveladora para fazer estrada. Então como é que fazia? O bicho vai pisoteando, vai abrindo caminho. Se ficasse um ano sem passar, acabava a estrada, o mato tomava conta, mas não acontecia isso. Então, a estrada do Taboado virou a estrada boiadeira do Taboado, certo? Famosa. Como Barretos tinha uma demanda muito grande de gado, fizeram um ramal. Em vez de ir para Jabuticabal, podia ir, mas podia desviar e vir para Barretos. Era um frigorífico. É, frigorífico de grande porte da região. Isso. Então, vejam só, como a história mostra a vocação de Barreto para ser capital das comitivas. Não tem nem que discutir. Não estou menosprezando ninguém, reconheço a existência de outras cidades onde haviam frigoríficos, para onde iam boiadas, é claro, isso aqui não é exclusivo não, mas ninguém tira esse galardão da cidade de Barretos, né? Agora, ainda voltando, por que Barretos chegou a essa posição? Todo mundo conhece a história, mas eu tenho que argumentar aqui. No ano de 1955, os independentes criaram a primeira festa, uma festa que começou pequena, né? Começou pequena, foi crescendo, e hoje tem prestígio internacional. E quem quiser saber o tamanho da festa, vai lá ver o tamanho do Parque do Peão. Aquilo é uma cidade. Aquilo é uma cidade. Lá tem restaurante, delegacia, supermercado, até rodeio tem lá. Você tá entendendo? Então, e vejam, dentro a outra coisa, veja, a festa tem o nome de Festa do Peão de Boiadeiro, foi baseada no Peão de Boiadeiro. Essa festa vai fazer 70 anos agora, 2025, né? 70 anos, e até hoje conserva o nome. Eu duvido que alguém tenha coragem de mudar. Será que a Coca-Cola mudaria o nome do refrigerante? Não, né? Então vocês entenderam, né? Ai, ai, ai. E olha, e esse personagem já deixou de existir aqui na nossa região desde a década de 80, mas continua com o nome. Vocês estão entendendo? E se os independentes não tivessem criado essa festa, e dentro dessa festa não tivessem criado a queima-do-alho, a cultura do peão de boiadeiro estaria esquecida na poeira da história. Ninguém lembraria disso. Então nós temos esse mérito, nós temos que dar para os independentes. Esse é o mérito que ninguém tira deles. E nós somos colaboradores. Porque sem nós eles não fazem queima-do-alho. Eles nos cedem o lugar, os ranchos onde nós instalamos as cozinhas, e nós fazemos a nossa parte. Mas nós temos que fazer a nossa parte de maneira correta, com seriedade, com honestidade, né? Com observância dos fatos históricos. Nós não queremos deturpar a nossa cultura. Nós não queremos mostrar uma cultura falsa para os nossos filhos, certo? Eu não tenho nada contra a cultura americana. Admiro os cowboys, acho uma coisa bacana como eles cultuam esse personagem deles. Só que eles lá, a gente aqui. Tá entendendo? Nós não podemos usar nada da indumentária do cowboy. Nós não podemos usar uma bota texana, uma calça jeans, uma fivelona de cowboy, porque não se usava naquela época. Ou nós fazemos um trabalho bem feito, que engrandeça a nossa cultura, ou nós vamos passar vergonha.
Imagine vocês um turista alemão, ele vai lá na internet, ah, Barreto, que bacana, eu vou lá conhecer esse negócio de comitiva, transporte de boiada. Aí ele chega aqui e vê uns caboclos aí com umas botas de bico fino, coisa mais carça aí, e fala, ah, mas eu não tô entendendo, será que eu fui enganado? Ou esse povo não tem vergonha na cara? Tá entendendo? Então é isso aí, minha gente. Basicamente é isso, né? Então nós temos que fazer um trabalho sério de reconstituição de uma época. Eu admito, realmente é muito difícil. Hoje tudo é caro, as coisas de antigamente, as fases de alpaca. Eu sei o sacrifício que o Mineiro fez para fazer tudo isso aqui, faz até hoje. Ele faz porque ele tem paixão, como eu também tenho, vocês também têm. Senão vocês estariam aqui, que eu sei do sacrifício que é, hein? Passar a noite preparando a comida, lavando o trem gordurado, mexendo com tropa, mexendo com traia, enfrentando tudo quanto é tipo de problema para vir aqui. Vocês estão entendendo? Então, usando o conceito de padrão da comitiva, gente, não é difícil você fazer uma traia certinha. É só usar o padrão da comitiva. Vamos começar por baixo, vamos começar para as botas. Gente, é claro, tinha caboclo que não tinha bota, tinha caboclo que nem sapato tinha. Mas nós não vamos fazer uma coisa, vamos nivelar pelo meio, na média ali. Então vamos lá, como é que é a bota do peão? É daquele jeito? Não. Esse é um dos jeitos. Tem inúmeros, você tem muitas opções, mas você tem que ficar dentro do padrão, você não pode sair dele. A bota pode ser cano alto, médio, baixo, sanfonada, lisa, preta, marrom, baqueta bufalada, pode ter fivelinha, pode ter o que você quiser, mas não pode ter bico fino e salto. Por quê? Ah, por quê? Mas isso aí é chato. Não, que não se usava isso naquele tempo. Vamos obedecer o regulamento, gente. Isso é o mínimo que se espera da gente. Se a gente não obedecer nem o regulamento, nós estamos fazendo o quê aqui? Meu lenço vermelho, faca pareada, vinha até no joelho, bota sanfonada. Tá certo? Então é isso. Vamos seguir, vamos tentar falar de tudo. O pessoal, pô, mas vocês é gaúchos? Gente, vamos deixar bem claro de uma vez, o gaúcho não inventou a bombacha, não foi o único a usar a bombacha. Eu vou me esticar um pouquinho no assunto, porque nós temos que explicar a história, eu não estou inventando, é a história. Como é que chegou essa roupa aqui? Que aliás não é só, você pode usar uma calça larga. Aliás, quando o caboclo está de bota, você não sabe se ele está de bombacha ou de calça social. Você não está vendo lá embaixo o amarradinho da bombacha. Mas como é que chegou aqui? Eu vou contar rapidamente, tentar resumir aqui. Desde a mais remota antiguidade, o homem usou calça larga e apertada embaixo. Os mongóis, os chineses, os russos, os cossacos, os turcos, todo mundo usava. No século XIX teve uma guerra lá, nesse lugar que chama Crimeia, que toda hora aparece na televisão, já tinha guerra há muitos anos lá. De um lado o Império Russo, do outro lado o Império Turco-Otomano, que era aliado dos ingleses. Os ingleses tinham interesse em barrar a expansão do Império Russo. Os ingleses, como tinham uma indústria têxtil muito boa, eles ficaram encarregados de fazer uniformes dos soldados turcos. Então eles fizeram um monte de calça larga assim, que nem tinha nome de bombacha, lá tem outro nome. Só que sobrou, acabou a guerra, sobrou um monte de roupa. Então vamos fazer o que com isso? Temos que vender. Naquela época estava tendo uma guerra aqui no sul, guerra do Paraguai. De um lado o Paraguai, de outro lado a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina. Então, os exércitos da Tríplice Aliança compraram essa roupa e deram para os soldados lá. Mas eu pergunto, será que é só gaúcho que estava? Não, o Exército Imperial Brasileiro tinha gente de Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Minas. Então todos eles receberam esse traje. A maioria de quem lutava era gente do campo. Naquele tempo, na cidade não morava para ninguém, o povo morava no campo. Então, os soldados que eram, na verdade, campeiros, tanto gaúcho como paulista, mineiro, mato-grossense, eles gostaram de se adaptar, porque é confortável e prático de você trabalhar. Então eles adaptaram, eles usaram. Você está entendendo? Foi aí que chegou aqui no Brasil, aqui no sul. E não só nós, os argentinos, os uruguaios também usam a bombacha, mas eles não inventaram, não são os únicos. A diferença é que nós, não sei por que cargas d'água, não sei em que momento da história nós falhamos, nós abandonamos esse traje e adotamos hoje. Os gaúchos continuaram, o sul-grandense. O Chico é testemunho, já até me falou sobre isso. Antigamente era comum você ver aqui em Barreto, até os anos 50, 60, às vezes um pouco mais, ver homem andando de bombacha.
Eu tenho uma foto do pai do J. Carvalho, ele brincando com um companheiro na década de 40, os dois de bombacha, no meio da rua aí. Era comum usar. Então, pelo amor de Deus, gente, não pergunta mais se gente é gaúcho. A gente não é gaúcho, não tem nada contra os gaúchos, gente muito boa. Conserva a tradição, certo? E por que nós vamos ficar para trás? Tem que conservar também. Veja bem, gente, eu não estou falando para vocês saírem no meio da rua e trabalhar de bombacha. Não. Nas festas temáticas, como a queima do alho, nós temos que respeitar a tradição. Nós temos que fazer certo. Ariá vai comer lumbinho que veio de Minas Gerais. O meu caixão de bombacha usava chapéu Panamá. Veja, eu não estou falando das comitivas atuais, é outra coisa. As comitivas atuais, a preocupação do comissário não é recordar o passado e fazer a história. Ele tem que ganhar dinheiro para comer. Ele não vai gastar dinheiro fazendo um tilim de couro, ele pode pôr um de plástico. Se não precisar do cargueiro, ele põe uma carroça. Ele vai usar uma panela de pressão. Ele não está a preocupação dele, né? Resgatar a história. A nossa é a história do passado. E por que não... Veja bem, eu tenho uns perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook. Toda foto que eu ponho eu escrevo: comitiva Boi Soberano, comitiva paulista da primeira metade do século XX. Eu estou identificando essa comitiva no tempo e no espaço, para que não haja dúvida. Assim mesmo, de vez em quando tem gente que faz umas perguntas, mas fazer o quê? A gente explica direito, certo? Agora, por que eu me fixei nesse período? Por quê? Era o único show que eu fiz. A estrada de ferro chegou em Rio Preto em 1912. Em 1952, mais ou menos, chegou no Paranazá. A partir daí, decretou-se o final lento, porém inexorável, das comitivas de transporte. Que muitas boiadas já passaram a ser embarcadas no trem, já diminuiu um pouco. Nos anos 50, todo mundo sabe, houve uma expansão da indústria automobilística, caminhões gaiolas, melhoraram as estradas. E aí, mais um tanto, começou a vir caminhão gaiola. Então foi terminando, foi minguando, até que em 1986 o comissário Wilson Pimentel transportou a última boiada para Paeira. Acabou. No estado de São Paulo é impossível você transportar a boiada. Até para andar de mula está difícil hoje. Você tem que levar água no caminhão. Não tem água, os homens não deixam, eles fecham tudo. Não tem pasto, não tem água, não tem nada. Cana. Então, por isso que eu me fixei na primeira metade do século XX, quando essa atividade estava no auge aqui em Barreto. Depois, quando ela começou a diminuir, já entrou a influência dos rodeios americanizados, aquela chaparreira, aquela coisa lá. Eu até observei umas fotos dos anos 60, que os peões de rodeio antigamente eram peões de boiadeiro, peões de fazenda, que hoje é diferente. Hoje o senhor tem um atleta em São Paulo, ele não tem nenhum vínculo com o campo e vem montar, eu costumo dizer brincando, ele não sabe nem quantas tetas tem uma vaca, mas vem montar aqui, ele faz exercício, fica forte e vem montar no cavalo, tá entendendo? Então, eu observei nessa foto dos anos 60 que os peões rodeio, eles ainda usavam bota, guaiaca, lenço, chapéu, mas as calças agarradas, as camisas agarradas, já foi mudando, que aliás é uma coisa péssima, viu? Vocês que já trabalhou entrando no meio da quiçaça atrás de boi, uma carça dessa resolve mais do que aquela agarradinha, porque onde o espinho bate aqui já arrasa, aqui não, aqui ela cede, ela acompanha e sorta, entendeu? E existe uma razão de ser para essa calça ser prática, você está entendendo? Então, por isso eu queria até explicar por que eu me fixei na primeira metade do século XX, não deixei avançar, porque se a gente deixar avançar vai descaracterizando e aí acaba, aí não tem mais nada. Ou nós conservamos como era nesse período, ou não tem mais jeito, certo? Assim, voltando, eu estava na bombacha. Se você não é obrigado a usar bombacha. Aliás, gente, aqui ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado nem a vir aqui. Mas se o caboclo se inscreve num concurso, ele tem que respeitar o regulamento. Ele tem que se adaptar ao regulamento, e não o regulamento se adaptar a ele. Ele não é obrigado a vir, se ele não quiser, não tem problema. Tem muita gente que quer, tem uma fila, tem que saber disso. Todo mundo quer vir aqui. Então os poucos escolhidos, infelizmente não dá para escolher todo mundo, tem que colaborar, vão fazer certo, gente. É isso aí? Bom, então, se
Se você não quiser usar uma calça, uma bombacha, é uma calça social. Qual é a diferença? A diferença é que a bombacha é apertada embaixo, a calça social não. Calça larga. Bom, vamos para Guaiacas. Uma coisa que eu noto que as pessoas não têm a noção. Veja bem, a guaiaca. Bom, primeiro eu fui estudar a origem da guaiaca. Consta nos livros de história lá, principalmente os gaúchos gostam muito de preservar. Os índios lá do sul usavam uma tira de couro aqui na cintura para guardar as coisinhas deles. E os europeus, né, os espanhóis e portugueses que viviam ali, eles adaptaram, eles aproveitaram e acabou se transformando na guaiaca. Para que tem a guaiaca? Para transportar dinheiro. Mais algumas coisinhas aqui, a arma aqui que antigamente não tinha lei, não tinha justiça, acabou que tinha que ter uma arma, um parabelo, um 38, um corte de cavalinho, Schmidt, né? Então, para isso que serve a guaiaca. A partir do momento, porque naquele tempo, não é que não existisse cheque, existia mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, nas grandes cidades, aqui no sertão não tinha cheque. Acabou que vinha de Mato Grosso vender um goiado e levava o dinheiro na guaiaca. Não é verdade? Para isso que você vê a guaiaca. Hoje, você paga a conta do celular. Então eu pergunto, para que serve a guaiaca? Ela não serve para mais nada. É um objeto do passado que você usa para recordar o passado. Mesma coisa do carro de boi. Alguém teria ideia de aperfeiçoar um carro de boi se você dispõe do caminhão? Eu vou fazer o quê? Pôr roda de liga leve no carro de boi? Brake light? Não, ele morreu, ele é aquele. Se você quiser fazer um carro de boi, tem que ser de madeira, como aquele de antigamente. A guaiaca é essa aqui. Mas infelizmente os jovens, por muita desinformação, chega no celeiro, coitado, o celeiro também não sabe nada, não era daquele tempo. Faz uma guaiaca pra mim. Aí o caboclo faz a guaiaca, faz uma tira de couro, não põe nem a parte de guardar o dinheiro, começa aí. Aí põe um porta-canivete, um porta-celular, gruda um rabicho aqui, uma argola, umas fivelas, e o caboclo fala, tô de guaiaca aqui. Aqui não é uma guaiaca, é de couro enfeitado, né? Isso muito é por conta da desinformação. Os jovens não conheceram. Como é que referência eles têm para montar uma comitiva? Né? Tem que usar o chapéu Panamá, a bombacha e a bota gaúcha, no pescoço um bom lenço de seda, na goiaca uma boa garrucha. Não fazer... Então por isso que eu falo, eu sempre me coloco à disposição de um caboclo lá, como é que dobra uma capa, rapaz? Não, eu tenho o meu jeito de dobrar, tem outros por aí, mas eu vou te ensinar. Eu dobrei, fotografei cada passo da dobra, enrolei, pus um porta-galho desse jeito, passei para ele. Então, como é que faz uma trempe? Como é que é a trempe? Eu fotografo, desenho, meço, entendeu? Onde faz bota desse, em tal lugar assim. Eu vou dando o que eu posso, eu vou ensinando, mas muita gente não tem. Então, como eles não têm referência, eles fazem tudo errado. E acham que tá... Não, ele põe uma calçadinha, uma bota de bico fino, texano. Eu vou resgatar a tradição do meu avô, que era boiadeiro. Como é que faz? Não tá resgatando nada. Tá passando vergonha, coitado. Então, eu sempre me coloco à disposição para quem quiser. Eu tenho lá, como eu já falei, um perfil no Facebook, no Instagram, tem o WhatsApp. Eu sei, todo dia eu publico uma foto, um videozinho, procuro colocar um texto inteligível, escrito com linguagem sóbria, sem brincadeira, sem palhaçada, né? Eu procuro identificar as pessoas que estão ali, a época, às vezes não é possível, às vezes a pessoa diz, essa é uma foto do meu avô, infelizmente não pude identificar a pessoa nem a época, mas eu coloco ali, já serve de referência. Eu tenho inúmeras fotos. É até interessante, às vezes eu uso um paletó. Então, como você usa de paletó? Gente, eu tenho fundamento histórico. As pessoas, quer dizer que os boiadeiros usavam paletó? Não é que o boiadeiro usava, os homens usavam paletó antigamente. Meu pai nasceu em 1907, morreu em 1960. Ele não saía de casa sem paletó. Era o costume da época. Como o boiadeiro também era um homem da época, era natural que alguns usavam, não todos, evidentemente. Veja bem, comitiva não tinha uniforme, cada um do seu jeito. Como usava, eu cheguei a ver gente nos anos 60 na roça de paletó. Agora precisa tomar cuidado, tem gente que me escuta falando, nossa, aquele homem é louco.
Ele falou que o cara tava com um paletó Armani, uma gravata de seda, um sapato de forma alemão na roça, que ele não tava, gente, não é nada disso, é claro, um paletózinho compatível com aquele local, com aquela situação. Aqueles velhos que iam com a mulher, que a filha era trabalhar na roça, o velhão, os filhos já não usavam, já era mais moderno, mas o velho usava o paletó. E tinha muito, eu tenho muita foto de boiadeiro de paletó, usando bombacha, inclusive aqui de Barretos. As pessoas sabem que eu gosto e me mandam, eu vou catando por aí, vou aqui, gente. Antigamente não tinha carro, fazendeiro rico, tinha dinheiro sobrando, ele tinha que andar de mula, não tinha carro aqui. Então ele traiava a mula, ia lá, comprava aquele central de apaca, mandava fazer castela bonita, e de paletózão, lenço no pescoço, e laço na garupa, porque todo mundo lidava no campo, era coisa comum. Hoje a gente acha coisa do outro mundo, mas não, isso era coisa comum, tá entendendo? Então vamos lá, época da Gaia que eu falei, ó, veja bem. Só uma palhazinha, para quem quiser entender mais significado, o doutor está falando aqui mesmo, sobre a dublagem, é só ir na frente aqui do recinto, que aqui isso aqui é uma história muito grande, uma história toda, parte da história do peão de boiadeiro. Na entrada dos azulejos lá na frente, tem um peão de boiadeiro arrastando o cargueiro, o cavalo com tá de terno, cigarro no canto da boca, mas tá de terno puxando o cargueiro, tá ali para todo mundo ver. Os 5 peões que tá chegando lá, um deles tá de terno e lenço pro pessoal. Então, isso não é o que o doutor está inventando, a história está contada ali na quarta parte. Então, para vocês entenderem o contexto, até eu gostaria que amanhã ou depois, se nós tivéssemos um tempinho, ir lá na porta para ver, resumindo o que o doutor está falando sobre essa parte do traje e da postura do peão de boiadeiro. Outra coisa, né, pessoal? Mas tem que ser igualzinho a senhor. Não. Tem pequenas modificações. A do Pedrinho, por exemplo, ela tem um baleiro, a minha não tem. Qual é que tá errado? Nenhuma tá errada. As duas estão certas. Certo? Tem gente que gosta de pôr o couro do lado de cá, que é mais chique sacar assim, né? Tudo bem, beleza, tranquilo. A cor que você quiser, marrom, preta, baqueta bufalada. Só não pode sair do padrão. Isso, você não pode fazer de plástico, botar umas fivelonas de comboio aqui, que aí não vai, tem que ficar errado. Tá, vamos pra camisa, nós estamos subindo, eu vou chegar no chapéu daqui a pouco. A camisa, uma camisa comum de manga comprida, por que de manga comprida? Pô, acabou que ia ficar 40 dias fora, pô, ele tinha que estar preparado. Mas se tiver calor, ele arregaça a manga. Se for frio, ele baixa. Por isso que ele ia com a traia cheia, baldrana, porta-capa, rede. Olha, ele ficar fora um tempão, tinha que levar tudo. Por isso que era traia cheia. Como é que você vai viajar no caco limpo? Não tem jeito, né? Não é verdade? Então, camisa, o lenço. O lenço é um capítulo à parte. O lenço, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a me interessar, o lenço tem várias finalidades. A primeira finalidade seria a finalidade estética, enfeitar a figura do peão. Aliás, eu imagino que o lenço deve ser primo da gravata, né? Porque os dois têm um jeito, né? Finalidade. Então, a primeira finalidade é enfeitar o peão. Tem uma finalidade prática, de repente você precisa tapar os olhos do burro bravo, você põe lá. O peão da culata, a poeira tá muito, ó, põe aqui, ó. Esse é o principal. Então, finalidade prática, você tampa o nariz, dá pra não ter muita poeira. Lenço branco no pescoço, que a morena gosta mais, quase sempre avermelhado, da poeira que o gado faz. E tem a função romântica, né? Caboclo passando na curtela, a mocinha sendo com a flor, então ele joga as pontas para trás, ela já sabe, é o código da época, ele vai voltar. Ouça um berrante de ouro do Liu e Léo, tudo lá, tudo lá. Fui berranteiro e ao me ver passar, você surgia me acenando a mão, até que um dia eu aqui fiquei. Então as músicas são crônicas de época, certo? Se você quiser saber como é que era, você ouça as modas caipiras. Aliás, eu não sei se eu já falei aqui, mas isso é muito importante. As mais belas modas de viola têm como tema as boiadas, começando com o boi soberano.
Aliás, ainda falando sobre a fama de Barreto, como é que eram as coisas? O seu Isaltino Gonçalves, que mora em Itaguaí até hoje, tem 93 anos, lúcido ainda, ele escreveu a letra do Boi Soberano. Zé Carreirinho, gravado em 1954. O seu Isaltino só veio conhecer Barreto no ano 2000. Aí eu falei, mas como que ele fez uma música dessa? Uma coisa errada aí. Acontece, gente. E naquele tempo não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Então como é que esse homem? Acontece que a fama de Barreto já era grande. As boiadas, a estrada da boiada passava dentro de Itanapi, onde hoje é o centro. O seu Isaltino sempre foi, ele me falou, doutor, eu observava, ele conversava com os peões, ele sabia das coisas. Numa cidade onde chegam diariamente inúmeras boiadas, é natural que ocorram eventualmente estouros, pondo em perigo a vida de um e do outro. Então, a história que seu Isaltino criou é pura ficção, entretanto, baseada na realidade da época, baseado naquilo que ele veio falar. Ele criou uma situação e transformou numa música. Saudade do tempo que vai ficando, o tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando, sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois Cuiabá. No meio tinha um boi preto por nome e soberano. Na hora da despedida. Então vejam como Barreto, desde aquela época, 54, já tinha aquela fama, não é verdade? Então por isso que todo mundo quer vir aqui. Barreto está lá no auge, né? É uma cidade de respeito, que eu repito, é a que mais preserva e divulga a cultura do peão de boiadeiro. Mas, doutor, só mais um minutinho dando um adendo. Essa parte de estouro de boiada, eu vivi essa parte, eu vi com meus próprios olhos, como eu estudava no primeiro grupo em 1973, 71, estourou uma boiada que tinha acabado de chegar lá na pousada São Domingo, e aí o que aconteceu? Ela estourou e esparramou na cidade toda. Então aqui nessa rua que nós estamos, exatamente aqui, tem a Praça da Matriz, tem a Praça Central da cidade, que é nessa rua aqui, tudo faz parte. Eu saí da escola, depois de 4 horas nós ficamos dentro da escola, só escutava peão, batendo pinhola e gritando com boi. Entrou boi dentro da igreja para todo lado, e na hora que eu saí, que meu pai foi me buscar lá numa caminhonetinha antiga, eu vi muitos boi, às vezes com 4, 5, não fala cipó, mas laço, boi estirado naquelas árvores para todo lado e peão, tudo. Foi a maior rebuça. Então aquilo, acredito que aconteceu em outras épocas antes, que foi aonde eu falo, que aconteceu a parte da música. Exatamente. Então nós temos aqui um depoimento, né, ao vivo de um dos independentes, pessoa que lidou, transportou boiada, uma pessoa que conhece profundamente a tradição. Ele está apenas confirmando o que eu estou dizendo, tá certo? Então, bom, agora continuando, nós já falamos do lenço. Ah, sim, o lenço, olha, a cor é a cor que você quiser. Evidentemente, você tem sensibilidade e bom gosto, você não vai botar um lenço de uma cor esquisita, ou com uma estampa que não tem nada a ver com a época, um computadorzinho, um aviãozinho, não. Pode ser preto, branco, vermelho, amarelo, liso, estampado. Geralmente, eu aprendi com um boiadeiro antigo, é mais ou menos 1 metro quadrado. Você dobra o triângulo, aí você dá o nó, ou outra coisa. Gente, os boiadeiros antigamente, ou ele dava um nó no lenço, ou usava um passador do tipo desse aqui, que foi de um grande comissário, do senhor Anésio Garcia, cujo nome está escrito no livro da história da cultura do peão de boiadeiro de Barreto. Eu ganhei do filho dele, o Alceu Garcia, que foi campeão aqui em Barreto 38 vezes. O Alceu foi peão de boiadeiro do pai dele, ponteirou muita boiada no estradão, então ele me deu isso aqui de presente. Então, ou você dá um nó, põe isso aqui.
por favor, não me ponham prendedor com Nossa Aparecida, passador de alpaca, couro, gente, não é pra pôr aqui não. Ah, eu gosto, tudo bem. Veja bem, ninguém é obrigado a seguir o regulamento. Mas se você não seguir, você não vai ter uma nota boa. Você não vai ter uma nota boa. Eventualmente você nem vai entrar aqui. Porque se a comissão organizadora ver que você está muito fora do padrão, ele nem vai deixar você entrar. Você está entendendo? É uma coisa simples. Nós não queremos nada baseados na história e no padrão das comitivas de transporte de boiada. Nós estamos dando as diretrizes aqui para que vocês possam se organizar e ter uma comitiva correta, tá certo? Agora vamos para o chapéu. O chapéu também é um capítulo à parte. Olha, também tem tudo quanto é modelo de chapéu. Mas vamos ficar nos mais bonitos, mais elegantes. Chapéu de feltro ou chapéu Panamá. Usava muito Panamá nos anos 50, 40, 60, uma coisa mais linda. Eu tenho uma foto do Aníbal Araújo, primeiro campeão de rodeio aqui em Barreto, tem lá na minha parte, depois vocês entram lá e vê. Caboclo elegante, chapéu Panamá, lenço, camisa de manga comprida, guaiaca, bombacha, montado num boi, boi traiado. Que ele é um peão elegante, de estirpe mesmo, que dava orgulho aqui para Barretos, né? E por que não vamos seguir o exemplo dele? Vamos seguir o exemplo dele. A gente sempre tem que seguir o exemplo do que é bom. Exemplo de quem é bom, é honesto, de caráter e faz as coisas direito, certo? Então vamos lá, o chapéu. Chapéu de feltro, tá certo. Só não pode, gente, esse modelo de chapéu que o pessoal usa hoje, que tem esses 3 regos, não sei se tem algum aqui, tem aqueles 3 regos assim, isso aqui não usava, né? Ou usa esse aqui é um remenzone, na loja fala social de bico, por causa desse bico. Ou se não, esse aqui, ó, e não tem o bico, ele é redondo, não tem o bico. Mas pode ser com aquele biquinho pra cima, tanto faz. Não pode ser esses que usa hoje, tem que ser tudo coisa que havia naquela época. Tá certo? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da tralhas. É muita coisa para falar, mas eu eu agradeço o Milton, a sessão aqui desse material. A maioria já conhece, mas só para fazer uma explanação aqui, ó. Então tem um latãozinho de gordura, tem as panelas antigas, vocês podem ver elas, né? Que não tem panela de pressão não. Aqui, ó, os pratinhos de o caboclo fala ferra gato, é ágate ou esmalte, o caboclo fala ferra gato. Nós é caboclo, não fala ferra gato também, ó. Então tem os banquinhos. Isso aqui na verdade é uma mesinha, uma espécie de um aparador, mas o peão fala banquinho, né? O banquinho. O que nós temos aqui? É o mancebo, coador de pano, né? É um dele, a roupinha dele que ele conseguia enfiar, ele enfiava. Aqui, a escova de dente, pente, essas coisas. Isso aqui ele dava pro cozinheiro, ele enfiava em cima das buracas, depois passava o ligar e o tilim, conforme o caso. Isso aí também, se eu for falar, vai ficar a noite inteira, né? Diferente ligar de tilim, atrai, mas se der tempo eu vou falando. Enquanto tiver gente acordada aqui, eu vou falando. Então tem os dobros, né? Espião. Nós temos aqui uma cangaia, no estilão antigo, né? E a cangaia vai em cima do coisa. As buracas são penduradas, são enganchadas ali. Aqui tem as lamparinas, os litros de querosene, machado, senhora para proteger os peões. Aqui nós temos a tralha, a riata, quer dizer, a retranca, uma retranca e a aranha, né? A retranca para a carga não ir para frente, ficava aqui na traseira do animal. E a aranha porque tem um formato, se você olhando por cima, tem um formato de aranha, aquele que vai em cima do lombo do animal, certo? Aqui nós temos a famosa peiteira de guiso. Aí, ó. Essa é antiga, hein? Essa é antiga, chique, ó. Aí, depois eu vou, se der tempo, mas eu vou contar uma história pra vocês. Olha, é o seguinte, eu falo, a gente faz isso por prazer. Quando eu comecei, eu só pensava nisso. Não, eu sempre gostei, quando eu fui moleque, eu fiz umas viagens, eu quero voltar aqui. Quando eu aposentei, falei, agora eu vou realizar meu sonho, vou ser peão de novo. Então, a gente ia sair com os companheiros e nós resolvemos fazer uma viagem de Tanabinha a São Vicente. Alguém teve a ideia, vamos lá, vamos na louca, fomos daqui até lá, 18 marchas. Descansamos um dia em Garaçu do Tietê para seguir viagem, 18 marchas. Mais uma coisa me deixou impressionado. Quando nós chegávamos em algumas cidades, a prefeitura sortava a criançada da escola brasileira de passar. A história viva! Não dando.
deixou muito impressionado. Eu vi uma senhora empurrando uma cadeira de roda com o senhor, velhinho. Ele estava chorando, ele viu o ponteiro de boiada tocando berrante, a tropa solta, o cargueiro com as peiteiras de piso, o polaqueiro, os peão montado, a tropa solta. Ele se emocionou, que lembrou dos tempos. Outra coisa também que aconteceu que me marcou muito, a gente estava fazendo, no comecinho da comitiva, está começando, tinha umas coisas erradas, um pouco corrigindo. No começo você não sabe direito, vai aprendendo aqui, vai aperfeiçoando com o tempo. Então nós estávamos fazendo desfile, acho que foi em Palestina, se não me engano. E tinha um senhor, eles põem as cadeiras ali para assistir o desfile, tinha um senhor idoso, quando ele viu a gente, ele chamou os meninos, olha, tá vendo, meu tempo era assim, ó. Laço na garupa, lá de couro trançado, ó, a peiteira aí, ó, de argolada, baldrame, porta-cabo, meu tempo era assim. Eu fiquei, nossa, falei, puxa, nós estamos no caminho certo. Outro episódio, todo mundo aqui conheceu a dupla Vieira e Vieirinha, uma das melhores do cancioneiro caipira, né? Inclusive, Vieira e Vieirinha foram peão de boiadeiro, para quem não sabe, puxava o boi para os viagens lá de Novo Horizonte, que Itajubi, a cidade dele é perto ali. Então, eu fiz amizade com ele, ele morreu em julho de 2001. Eu conheci ele um pouco tempo antes. Ele convidou a gente para levar a comitiva na festa de reis que ele fazia, na chegada de reis que ele fazia ali. Então nós fomos com a comitiva, entramos na chácara, rodeamos, demos uma volta, a gente rodava para o pessoal ver. E eles fizeram assim uma barraca com lona e a tropa passou dentro. Nós puxamos o polaqueiro e a tropa veio, não esbarrou em ninguém, foi uma coisa linda, você entendeu? E olha, gente, eu tenho vídeo, hein? Se quem me chamar de mentiroso eu vou trucar, você entendeu? Eu tenho vídeo disso aí. tirar o carro já. Se precisar, nós damos uma volta no quarteirão. José, ele espera aí Vê a placa, vai mandando para a CCW 6096. Mas o que me impressionou foi que uma irmã mais nova do Vieira estava emocionada, então ela contou que quando eles eram jovens, solteiros, moravam com o pai. E o Vieira e Vieirinha, que o nome é Rubens e Rubião, dois irmãos, eles viajavam, ficavam 40 dias, 30 dias no estradão. E quando a família estava em casa, ela escutava o barulho das peiteiras de guiso do polaco, escorria lá na estrada para receber os irmãos. Então ela vendo aquilo, ela se emocionou. Então eu pensei, puxa vida, mas isso que nós estamos fazendo tem muito mais valor do que eu estou pensando. Nós estamos fazendo cultura, promovendo a cultura. Foi aí que eu comecei a caprichar mais. A primeira vez que eu vim aqui, nem participando da Queima do Alho, eu entrei lá,
o João Paulo e o Dorival. Se eu for contar tudo, gente, isso aqui vai a noite inteira. Mas resumindo, nós entramos lá, o Dorival falou, o senhor precisa participar da queima do alho com nós. Eu falei, não, mas eu não tenho essas coisas, a gente precisa enfogar uma gás. Só era comitiva, mas a cozinha não tinha. Eu falei, não, você precisa vir aqui. Aí eu falei, no fundo eu tava doido. Eu falei, eu vou ter que dar um jeito. Aí mandei fazer trem, fui fazendo. No começo ficou meio errado. Aí que nós começamos a participar. Mas eu sempre me preocupei com a cultura. Os coisas todos, na medida do possível. Eu tolerava, mas acabou que é pobre, não tem condição, às vezes eu ajudava. Cansei de fazer baldeira no porta-capa para o campeão. Que eu queria ajudar o caboclo. Ele gosta. Pô, você tá entendendo? Então, nós fomos aperfeiçoando com o tempo e eu sempre fiz questão. Eu nunca viajei, durante os 10 anos que a comitiva existiu, nunca viajei sem levar o Neno Carreiro. Que violeiro, que artista. E é um peão, com a cara queimada do sol, mão calejada. E ele fala aquele jeito caboclo, jeito caipira e toca viola comigo. Sempre levei. Ele andava na mulinha roxinha, minha mulinha. Entendeu? Sempre levei. Seu William foi um achado na minha vida. O dia que eu conheci seu William, fiquei emocionado. Aí eu lembrei. Quando eu bati os olhos do seu William, assim, nesse estilão aqui, ó. E ele tem aquele jeitão de falar de caboclo, pode ver ele falar. Eu vou inducar esse burro aqui, eu vou chegar fora nele. Fala assim, caboclo, peão. Aí eu vi aquilo e me lembrei. Aí que eu comecei, despertou meu interesse de novo, porque ele foi um grande inspirador. Sempre também levei seu William. Aliás, eu pretendo fazer uma homenagem pro seu William. Eu falei pra você, já até fiz a placa. Vou entregar um cartão, ele está com 83 anos. Eu vou esperar ele ir embora para homenagear. Agora, Tem que homenagear enquanto ali. eu conto com vocês tudo um dia lá, viu? Eu vou chamar ele, falar umas palavrinhas lá, entregar a homenagem para ele, né? Então, eu sempre prestigiei esse povo, os violeiros, os catireiros, até os avulsos catireiros de Tanapi, que foram campeões em Barreto na década de 60, vinham sempre aqui, até hoje. Agora não mais que ninguém dá incentivo, é uma coisa terrível. Eu tive aula de catira na escola. Então, tá vendo? Então, eu sempre procurei prestigiar, mas o bracinho da gente é curto. Eu sou aposentado, eu não posso, eu já investi muito nisso. Investi muito, eu não dou conta. Eu tive que desativar a comitiva, porque eu não dava conta mais. Foi uma coisa que mais me doeu na vida. E não é fácil, doutor. Você sabe o tanto que é difícil. Vamos ter uma participação agora do amigo aqui. Não é fácil não. A gente luta, o trem é difícil. Hoje não é barato o trem. Não. Meus companheiros que andam comigo sabem o tanto que é difícil. E nós luta e não é fácil. É verdade. Mas ó, já que tem gente acordada ainda, eu vou contar como é que foi. O pessoal pergunta assim, não sei se pode continuar. É o seguinte, o pessoal, mas que você foi promotor, o que tem a ver uma coisa com outra? Inclusive eu fui criticado muito, ficar se metendo nesse povo aí. Ai, que absurdo. Não, mas existe uma razão para isso. Não caiu do céu. Quando eu era moleque, dos 6 aos 13 anos, eu passava as férias na casa do tio meu que tomava conta de uma fazenda grande. Tinha aquele café, 70 mil pés de café, aquele terreirão, aquela tuia, vida de fazenda. E a parte que gostava, a parte da pecuária, do gado. Então de vez em quando ele levava gado de uma fazenda para outra. Era viagem curta, de 2, 3 dias, né? Mas a comitiva ia completa. Ponteiro de boiada. Alguém falou, mas por quê? Se é só 3 dias é o tempo que o boi demora para acostumar com o berrante. Mas não saiu, não era possível sair uma comitiva sem berrante. E também tem um sinal para os peão. Tinha uma razão de ser. Então eu fiz várias viagens e aquele ambiente jamais saiu da gente. Marcou profundamente. Então, até engraçado, essa história é engraçada. Então, quando eu estava na cidade, eu vi o bombeiro falando, eu quero ser bombeiro, eu quero ser soldado. Quando eu cheguei na fazenda, eu falei, eu quero ser peão. E meu tio, para insultar minha mãe, falava, Guinardo, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser peão. Minha mãe ficava, que peão que é, moleque? Você tem que estudar para ser doutor. Porque antigamente o sonho da mãe é que o filho fosse doutor, né? Então, rapaz, quando eu fiz 14 anos, nunca mais voltei a trabalhar, estudar. Pobre tem que ralar, né? Meu dia começava às 7 horas e acabava meia-noite. Nunca mais voltei. Entendeu? Aí quando eu me aposentei, eu já fiz o sonho da minha mãe, agora é o meu. E eu tô aí, ó, tô realizando. É a história que vocês conhecem aí, ó. Gente, se você... Muito obrigado.
obrigado pela acolhida, pelas palmas. Eu espero que de alguma forma eu tenha colaborado com vocês para a compreensão da importância que é preservar a cultura do peão de boiadeiro. Mais uma vez agradeço ao Chico. Chico, você está me devendo uma pinga, hein? Eu não esqueci não, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu acho, aproveitando uma deixa, doutor, só não vou estender mais, porque eu acho que todo mundo está cansado, né? Todo mundo viajou. Eu acho que a palestra do doutor foi bem extensa e bem assim, na hora que às vezes ela queria ficar assim um pouquinho mais longa, vinha aquela parte boa que nos relaxava. Não sei se todo mundo viajou desse jeito, como uma música que às vezes tem uma parte comprida, mas tem aquela parte boa. O que o doutor assim falou, porque se for contar a história do peão de boiadeiro, nós teríamos que ficar aqui com vários capítulos, não é isso, doutor? Mas o que assim, para todo mundo simplificando, ele falou do lenço, da calça, das vestes, das traias. Então, gente, vamos prestar atenção nessas coisas. Não é que ele queira que faça, mas se você quer ter uma comitiva realmente para continuar as tradições, levando as coisas e tendo nota dentro do Barreiro, dentro do Moar do Sertão, que nós levamos muito a sério, não estou menosprezando nenhuma outra cidade que faz festa. Se vocês têm vontade de ir em Barreiros, nunca me chamaram, porque às vezes ainda não está dentro do padrão que tem que ser chamado. Ah, mas lá dentro eu vejo às vezes comitiva que não está dentro do padrão. Nós enxergamos isso e cada vez a gente vem vindo. Justamente essa palestra do doutor é para a gente estar melhorando, porque nós não queremos que essa cultura, que isso aqui não descaminhe para outro lugar. Viajar, muitos aqui não viajaram e talvez nem conheceram a estrada. Mas a obrigação da gente seguir a cultura aqui dentro do Barreiros do Moar do Sertão, vocês podem ter certeza. Enquanto eu tiver condições de estar junto lá, o doutor nos dá um auxílio e outras pessoas vindo, vocês podem ter certeza que cada vez Dorival chegou numa parte que ele já estava bem cansado. Na parte que eu estou ajudando dentro do Moar, vocês podem do Moar e lá na festa, lá que vocês sabem que já tem uns 14 anos que eu estou lá ajudando na parte de julgamento. A festa faz um século, muito tempo que eu ajudo a tocar ela. Mas que eu enganjei dentro da queima do alho, se vocês quiserem entrar, quem não está lá dentro, pois se adequa as coisas, porque senão cada vez, enquanto eu estiver na direção lá junto com o pessoal, nós vamos estar muito duro com isso aí. Não sei se vocês entenderam esse recado do doutor e essa deixa minha, tá certo? Gostaria que o doutor fizesse os encerramentos aí, o dentro do possível. Não sei se o Milton quer dar uma palavrinha minha coisa, porque a turma já está meio assim, né, doutor? Aqui já, mais uma vez agradeço ao Chico Melo pela gentileza de ter me convidado, agradeço a paciência de todos aqui e, como eu disse, espero que de alguma forma eu tenha colaborado para o entendimento da importância da preservação da nossa amada cultura do peão de boiadeiro, tá certo? É isso, pessoal. Thank you.